Quem acompanha a estranha viagem que pelos últimos 30 anos tem empreendido por redações de jornais, revistas, editoras, agências de propaganda, produtoras de filmes e canais de televisão, tem a sensação que suas ambições foram plenamente realizadas. E, além de tudo, é um maravilhoso crítico de cinema. Plano Sequência oferece hoje a oportunidade de usufruir do raro e, por vezes, inesquecível espetáculo de um homem pensando. O nome dele é Sérgio Augusto de Andrade, o nosso estimado Arapinha. Como eu vou traduzir a honra imensa de tê-lo nesse programa, nesse nosso projeto, o Plano Sequência. Sérgio Augusto, produtor, editor, roteirista, e que é a base afetiva e cultural do Plano Sequência. Realmente é uma honra. O Sérgio Augusto de Andrade, meu querido Arapinha, o Pinto Calçudo é uma vingança ao Serafim Ponte Grande e à Semana de Arte Moderna? Carlos, quando eu escrevi esse livro, eu tinha a impressão que as pessoas estavam escrevendo muito, querido, para fazer declarações de amor. Eu queria fazer uma declaração de ódio. Eu não gosto de Oswald de Andrade, eu detesto São Paulo. Então, na verdade, esse livro foi mais ou menos uma espécie de libelo pessoal que eu queria o mais agressivo, o mais virulento e o mais contundente possível contra esses três alvos. O modernismo, Oswald de Andrade e São Paulo, na ordem que fosse. Então, no fundo, o que eu fiz foi retomar o Serafim Ponte Grande, reproduzir estruturalmente, parte por parte, e tentar me comportar em termos de estilo, em termos de redação, em termos de inspiração, de tudo, e pelo amor de Deus, compreende-se que o paralelo é de afeição, fazendo com o Serafim Ponte Grande o que o Joyce fez com a Odisseia no Ulisses. É por isso que no final tem um imenso monólogo sem nenhuma vírgula, né? Exatamente. E que termina com a palavra não. Sendo que no Joyce termina com a palavra sim. Sim. Na época, eu achava que todo livro, todo pensamento, toda ideia devia ter a função de uma arma e devia estar apontada para alguma coisa. Porque eu achava que só essa função, por princípio belicosa, do pensamento e da inteligência, é que poderia garantir um mínimo de vitalidade para tudo que a gente pensa e para tudo que a gente sente. Então, na verdade, isso foi criado meio num amálgama que, para mim, me foi muito estimulante, da convergência entre três ódios. O de São Paulo era certamente o maior. E eu acho que foi a minha antipatia visceral por essa cidade que me fez escrever isso. Agora, a convivência que eu tenho com você é de uma pessoa extremamente amorosa, gentil, delicada. Esse ódio tem alguma mola propulsora, intelectual, afetiva ou ideológica? Se por mola a gente estiver entendendo uma causa, não tem, Carlos. Não tem, querido, não tem nenhuma. E você sabe que a cortesia talvez seja uma forma subversiva, quase que de ultraje, em certos casos, como queria o Paul Valéry. Eu sempre quis crer que se a literatura não fosse, antes de tudo, radical, ela não teria a função de existir. Como toda arte, e para falar a verdade, quase como toda moral.
Quer dizer, quando a gente lê Spinoza, quando a gente lê a Ética Nicômaco de Aristóteles, quando a gente lê os grandes tratados morais da Idade Média, a gente percebe que a grande virtude de cada um deles, a principal qualidade, era o radicalismo. E isso é algo que acaba conjugado e partilhado por várias formas de arte e que só assim elas revelam uma natureza que é a natureza última de que as torna eficientes. Eu me lembro sempre, Carlos, se me permitir, é uma epígrafe de um romance policial holandês que eu li porque me foi recomendado por uma pessoa que falava assim, isso tem muito a ver com os jogos de linguagem do Wittgenstein. Eu estava na época muito interessado em Wittgenstein. Eu não me lembro se tinha a ver com os jogos de linguagem do Wittgenstein. Eu não me lembro da história do romance, não me lembro nem do autor do romance, mas eu me lembro da epígrafe. E a epígrafe dizia: a religião é mortal, a filosofia é mortal, a sabedoria é mortal, as civilizações são mortais, o pensamento é mortal, a arte é mortal. Os bons modos são imortais. Agora, você é formado em grego, latim, possuidor de uma acachapante cultura. Não, eu tenho que frisar isso, porque há intelectuais e intelectuais. Há intelectuais que sempre conseguem uma vitrine generosa, né? Sem nenhum tipo de ressentimento. Sempre há uma vitrine que faz uma projeção dele, sua adesão intelectual, muito maior do que o fato da sua capacidade intelectual. Você é um homem que detém fluentemente, você fala 11 idiomas. Esse livro foi premiado pela Associação Paulista de Críticos de Arte, né? E eu pergunto, você fez também um trabalho sobre Machado de Assis, não foi? Isso, querido. Como é que foi isso? O Arthur Nestrovsky, que hoje é um dos principais diretores da Orquestra Sinfônica do Estado, na época ele era responsável pela Publifolha, que é a editora, Carlos, da Folha de São Paulo. Se comemorava, à época, se eu não estou errado, o centenário da morte de Machado de Assis. E ele decidiu convidar 10 autores, se essa é a palavra, eu fico pensando no meu caso, para escreverem contos baseados em contos do Machado de Assis, e ele designou um conto e, às vezes, eventualmente, um romance para cada um deles. E ele me deu como função elaborar em cima de um conto chamado Cantiga de Esponsais. E daí eu tive a ideia de tentar, ao máximo que eu pudesse, Carlos, fazer um pastiche do estilo dele, do próprio Machado de Assis. Eu sei que isso soa excessivo, soa petulante, soa arrogante, soa isso, mas eu não estou falando que eu consegui, nem estou falando que eu sou o Machado de Assis. Estou falando, quer dizer, como estrutura, como exercício, era isso. E também era uma coisa que me levou, de certa forma, a me reencontrar quando eu era jovem, Carlos. Quando eu era jovem, lá sei eu, 15 anos, eu estava no colégio, eu achava todas as aulas muito, muito tediosas. E o único jeito de eu escapar do tédio das aulas era mansa, silenciosa e quietamente ficar escrevendo no meu caderno exercícios que eram como pastiches das pessoas e dos escritores que eu admirava. No caso, basicamente, um filósofo de São Paulo chamado José Arthur Janotti, que é um filósofo da USP, que escreveu um livro insondável sobre Feuerbach, que é um filósofo alemão idealista, e, basicamente, Padre Antônio Vieira, que eu simulava o estilo, a voz nos sermões. Então, para mim, quer dizer, a única forma, o único ponto de vista, a única ótica, a única caminho de acesso possível para o que me tinham pedido com relação ao Machado de Assis fosse esse. E o que eu queria era ver até que ponto eu podia soar aos meus próprios ouvidos ultrajante. Era mais um desafio que eu me tinha quase que proposto, Carlos, em relação à gloriosa dimensão do ultraje. Tá me lembrando o Homem do Subsolo, O né? Homem do Subsolo, tem toda a razão. Você vê, ele teria influenciado Nietzsche, Sartre, Camus?
O Dostoiévski? O Dostoiévski? Sim, teria sim, querido. Patentemente, de uma forma muito direta. Sobretudo com essa história, né? Sobretudo com essa história que cria, na verdade, uma genealogia prospectiva. Quer dizer, é como, de certa forma, João Gilberto, eu acho. E nisso Dostoiévski me parece muito João Gilberto. Quer dizer, quando o João Gilberto começa a cantar algumas coisas no começo da década de 60, as canções dele já criam uma genealogia. Já criam como vai ser pensada a música. Já criam o que vai virar o samba. Então, na verdade, o que me parece, João Gilberto é iluminado por um grande sol, que é Dorival Caymmi, e filtra o samba do Recôncavo e o samba elaboradíssimo, sofisticadíssimo e elegantíssimo do Dorival Caymmi para frente. Dostoiévski, em outro registro, o que ele faz é se apoiar numa certa tradição negra, literária, europeia e eslava, reelaborar isso de uma forma muito intuitiva e projetar o que poderia ter sido feito com isso. E claro que você tem absoluta razão, ninguém soube entender isso tão bem quanto os existencialistas. Incrível, né? Agora, até que ponto, e com muito ponto, o querido Arapuã, que tinha um outro tipo de humor, Tinha, querido. influenciou o filho? Eu vou te contar, Carlos. Eu vou te contar uma história curta, com a qual eu espero não te entediar, Não. mas que eu tenho esperança que talvez te responda, meu bom Carlos. Eu, quando tinha 11 anos de idade, eu costumava ler muito um semanário do qual você vai se lembrar, chamado Pasquim, que era publicado sim. no Rio de Janeiro. Eu estudava num colégio tradicional de São Paulo que tinha uma banca de jornal na frente. Toda semana eu comprava isso. Eu me lembro de um artigo que o Maciel escreveu sobre o Rich Havens, que é um cantor preto maravilhoso, esquecido hoje. E que ele conta do encontro que ele teve com o Rich Havens, e o Rich Havens estava sem dentadura. Ele não tinha dente, então ele só podia tomar sopas e tudo assim. E ele ficou maravilhado com o encontro com o Rich Havens. E eu me lembro que no final, o Maciel escreveu: ele me deu a mão e eu me afastei desse encontro com travessão, confesso, travessão, um pouco mais leve, vírgula, um pouco mais feliz. Ponto. Eu achava que esse jeito de escrever não era só uma virtude de estilo ou de qualquer coisa, mas era quase que um ato moral. Ele colocar entre travessão, confesso, para dizer um pouco mais leve, um pouco mais feliz, isso era uma suspensão no ritmo da frase que deixava isso não só antológica pela forma que ela tinha sido pensada, não só antológica pela expressão da emoção que ela acabava manifestando, mas antológica porque ele transforma um verbo entre travessões realmente num fato moral. Por isso tudo, querido, eu lia muito Maciel com muita atenção. Um dia, ele escreveu um artigo sobre a compaixão, baseado na filosofia hindu, que eu intuí que tivesse alguma influência sobre isso. Eu achei o artigo, como sempre, muito bem escrito, mas eu tinha uma dificuldade estrutural, essencial, de saber como me relacionar com o artigo, nesse caso, por um motivo simples e razoavelmente básico. Eu não tinha a menor ideia do que era compaixão. E daí eu fiz o que me parecia a única coisa possível e certa de fazer. Eu liguei para o papai. Eu fui até um telefone público e liguei para o papai. Papai, na época, trabalhava numa agência de propaganda. Ele era diretor de criação de uma agência de propaganda. Ele deixou uma reunião que ele estava para me atender. Eu falei: papai, o senhor me desculpe. Eu li um negócio aqui do Maciel que eu tenho certeza que é muito bom, mas eu não sei avaliar quão bom é, porque o tema, eu não sei do que se trata. Ele falou: o que é, meu filho? Eu falei: é compaixão. Ele falou: mas qual é o problema? Eu falei assim: papai, o problema é que eu não sei o que é isso. Ele parou, cara, e falou assim: compaixão é... E deu uma pausa. E falou assim: compaixão é participar. E deu outra pausa. E depois da segunda pausa ele voltou e falou assim: compaixão é participar do drama humano. Você entende? Que lindo, rapaz. Eu me lembro que quando ele me falou isso, eu no telefone, nesse momento, eu entendi tão mais do que era compaixão e tão mais do que era o artigo do Maciel, que eu falei assim: esse homem que já era, eu falei, ele precisa ser a bússola de tudo que eu sinto, penso e principalmente de como me comporto.
E foi o que ele foi, querido. E esse privilégio, essa felicidade que eu tive com o meu pai, Carlos, no fundo é algo que funcionou como um filtro para eu entender as pessoas e o mundo. E eu acho que isso acabou se completando com a minha relação com o estado da Bahia, que é justamente a antítese e o oposto de tudo que eu sinto em relação a São Paulo. Agora me diz uma coisa, nós somos Drummondianos. Somos, querido. Ele diz assim, quer ver? Carlos, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Aí você lembra daquele outro poema que você disse para mim antes de começar a gravação. Do anjo? O que te toca mais? A Máquina do Mundo, que começa e como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, lindo, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo entreabriu-se. Para quem já procurar já se esquivava, e só de eu ter pensado se carpia. Que lindo, que lindo. Aí ele responde, chega um tempo em que não se diz mais meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais meu amor, porque... Aí nós dois temos autógrafo dele, né? Como é que é a tua história com ele? Quando eu completei 16 anos, o Drummond era um personagem mais arredio, mais arisco e mais difícil do que o João Gilberto foi durante a vida inteira dele. E o papai sabia que eu tinha uma veneração por ele. Eu comecei a ler o Drummond com 11 anos de idade, indo para a minha escola de ônibus. E não é que eu tenha descoberto, querido, o que era, ou entendido o que era a poesia quando eu estava lendo Drummond. Eu entendi o que era que eu sentia, sem que houvesse a necessidade de nenhuma referência direta para o que eu estava sentindo, inclusive porque eu não sabia o que eu estava sentindo. E daí a possibilidade de você independer dessa referência direta me pareceu que é o que fazia a grandeza da poesia. Quando eu lia aquilo que eu tinha te mencionado também... Do anjo? Do anjo. Ah, por favor, repete aí. Suponha que um anjo de fogo varresse a face da terra e os homens desesperados pedissem perdão. Não peça. Que é uma coisa bem do que ele era quando era um menino em Itabira, e que era um menino terrível, que brigava com o pai, e nos colégios e tudo. O papai sabia dessa minha veneração por ele, e através de uma agência de propaganda no Rio de Janeiro, conseguiu, com Justino Martins, de quem você se lembra, que uma moça que o Justino Martins conhecia, fosse atrás do Drummond para me receber e para me colocar em contato com o Drummond. Essa moça, para sorte minha, para sorte do Justino Martins e para sorte do Drummond, era uma das mulheres mais lindas que eu vi na minha vida, descontando-se a minha mulher. É lindíssimo, é lindíssimo. Era uma mulher grande, alta, morena, que tem aquelas bolsas enormes que toda mulher muito bonita sempre tem, e que foi atrás do Drummond de uma forma atabalhoada, como toda mulher bonita tem o direito de ir. E não conseguia chegar perto desse homem. Ele foi até o apartamento dele e se encontrou com a mulher do Drummond e explicou o caso. A mulher falou assim: minha filha, você não vai conseguir falar com ele aqui. Você não vai conseguir falar com ele nas mediações. Eu te sugeriria uma coisa: todo dia na hora do almoço, Carlos vai à livraria Leonardo da Vinci, na Avenida Rio Branco. Se você quiser, leve esse jovem que veio de São Paulo lá na hora do almoço e espere. Ele vai aparecer por lá. Eu estava num estado de ansiedade e de medo para conhecer esse homem, dado a dolorosa disparidade de grandeza que existia entre ele e o mundo. Imagina entre ele e um estudante, um menino de 16 anos, que a gente ficou lá algum tempo, e como ele não apareceu, numa certa altura eu virei para ela e falei assim: vamos embora, que acho que hoje ele não vem. Ela falou assim: será que não? Eu falei: não, se quiser a gente volta outro dia. Eu queria adiar esse tormento que estava sendo para mim, essa provação de ficar com a alma transida de alarme e de pavor esperando esse homem. Quando eu falei isso, ele entrou.
E daí começou uma outra provação, que era a dúvida se eu dizia para ela ou não que ele era o Drummond. Eu falei, eu não posso fazer isso, porque daí eu estaria atraindo, não ela, não o poeta, mas estaria atraindo o papai, que me deu isso de presente, 16 anos. E eu virei para ela e falei assim, ele é o Carlos Drummond de Andrade. E ela foi até ele. E foi até ele, e para minha sorte, como todo grande poeta, o Drummond era tarado. Sim. E quando viu essa mulher, ele ficou Enlouquecido. completamente assombrado, Carlos, completamente, o que foi minha sorte. E daí, numa certa altura, ele explicou quem eu era, ele não estava, ela estava tão aflita e tão ansiosa para contar todas as coisas, que numa certa altura ela virou e falou assim, olha, seu Carlos, eu trouxe inclusive uns poemas meus que eu escrevi para o senhor ler. Ele falou assim, olha, eu te peço muita desculpa, eu não sou mais capaz de ler nada, eu mal leio os meus, os que eu escrevo, mas eu seria inconsequente se eu aceitasse os seus poemas. Daí ela falou assim, mas o senhor pode dar autógrafo aqui para mim? Ele falou, claro, posso dar assim. Daí ela abriu aquela bolsa enorme e começou a procurar uma caneta lá. E procurando, ela falou assim, essa minha bolsa é enorme, tem até rato aqui dentro. Quietinho, o Drummond falou assim, gosto muito de rato. daí eu percebi, eu falei assim, como um homem inteligente é Galante. sempre integralmente inteligente. Inteligente, né? Eu Que gosto muito. observação mineira, quietinha, ao mesmo tempo devastadoramente sarcástica. Era um negócio inacreditável. E daí quando eu, finalmente, consegui balbuciar uma outra coisa, estendi para ele as obras completas, ele estava assinando, conforme ele assinava, ele me perguntou, e você vai estudar o quê? E eu respondi história, porque na época eu tinha já algo preparado sobre Hegel e a Revolução Francesa, e eu já estava muito adiantado, eu queria crer que isso Que podia... você ia escrever em alemão, né? Que eu tinha escrito em alemão. Em alemão. E eu achava que isso podia me facilitar e me economizar uns 2 anos da faculdade. E eu falei para ele, ele falou, você vai escrever o quê? Eu falei assim, você vai estudar o quê? Eu falei, história. Quietinho, como ele falou do Hatter, quer dizer que você acredita na história. 4 meses depois eu estava prestando vestibular para grego e latim clássico. Incrível. Agora, a tua paixão pelo cinema. Vamos lá. Carlos, isso começou de um jeito muito sensorial e quase físico para mim. Na verdade, começou com uma ereção. É mesmo? Quando eu tinha 10, 11 anos, perdão, quando eu tinha 8 ou 9 anos, meu pai sabia que eu gostava muito de cinema e ele alugava filmes em 16mm para passar em casa. E ele sabia que eu gostava muito de faroestes. E eu escolhia no catálogo das distribuidoras, de uma forma, primeiro, infantil e segundo, absolutamente sem discriminação nenhuma, porque eu ia pelos cartazes, os filmes que eu gostaria de ver no meu aniversário. E um dia eu escolhi um faroeste que é um desastre em todos os sentidos, chamado Sem Rifles. Ele é um desastre em todos os sentidos, mas ele é com a Jim Brown, que era um ator negro, um ator não, era um jogador negro, um esportista negro que virou ator, com um muito jovem Burt Reynolds e com uma mulher chamada Raquel Welch, que tem uma cena com o Jim Brown. Quando isso começou a ser projetado na tela, eu pensei que eu fosse desmaiar. Sério? Que eu nunca tinha sentido algo que eu pudesse identificar como parecido àquilo e nem uma emoção religiosa qualquer que parecesse com aquela. Eu estava tendo uma das mais vulcânicas, mais honestas e mais impressionantes ereções que eu tive na vida com 9 anos de idade. E daí eu comecei a identificar o mecanismo da ereção e o desejo, o prazer que aquilo me provocava com o cinema. Eu falei, esse é o meu negócio. Caramba, cara! Esse espetáculo de sensualidade, tudo, não precisava vir necessariamente dos grandes exuberantes do cinema. Para mim, quando eu entrava para assistir Ozu, por exemplo, eu saía de lá, o mundo não era o mesmo depois que eu saía disso. Como, por exemplo, o mundo não é o mesmo depois que você lê algumas páginas de Henry James, o 2º volume da Em Busca do Tempo Perdido, Judas Obscuro, algumas páginas de Turgenev. Isso radicalmente muda. E tudo que radicalmente muda, eu acredito que tem um poder subversivo que a gente nunca pode desprezar.
E mais do que isso, eu acho que você só deve procurar na arte, no pensamento, e nisso que é tão menos importante comparado à arte ou ao pensamento, que é a vida, o que é subversivo e o que pode te rejuvenescer e o que pode te dar um frescor a tudo que você pensa. Você sabe que quando eu pensei aqui, eu pensei em duas telas para homenagear a você Imagina. e homenagear o Orson Welles. Eu digo, duas telas, uma aqui e outra grande tela ali, né? Que ali é que projeta Claro, tudo, né? claro. As memórias, a memória casca, né? Aí eu falei assim, caramba, eu vou pedir ao meu estimado amigo para falar um pouquinho do Orson Welles, porque esse cara com 20 e poucos anos, fazer Cidadão Kane, com uma lente que ele mandou fazer, para um plano que ele queria, e aí? Eu acho assim, querido. Eu acho que o século XX teve grandes momentos. Tudo que Orson Welles pensou, disse ou filmou é sempre um grande momento do século XX. E isso por um motivo. Talvez ninguém tenha sido tão ferozmente revolucionário Subversivo. e subversivo quanto ele, Carlos. Mas ele só podia ser ferozmente revolucionário e subversivo porque toda a cultura dele estava baseada basicamente em dois autores, Michel de Montaigne e William Shakespeare, que ele conhecia profundamente, tanto que era um ator shakespeariano. Sim, sim. E eu acho, querido, que assim, eu sempre tive uma fascinação absoluta por esse homem. Eu sempre gostei de ver ele dando entrevistas, sempre gostei de ouvir ele dando palestras, sempre gostei de aprender com ele dando explicações, porque era um homem, primeiro, de uma grandiosidade, e até física, mas no caso dele, a grandeza física parecia só a confirmação, a referendar a grandeza moral e a grandeza intelectual dele. Mas tudo isso era sempre acompanhado por um senso de humor, por uma alegria com tudo, nas relações com os amigos, nas relações com John Huston, por exemplo. Que ele chama para trabalhar com ele. No Outro Lado do Vento. Então, vamos ver a Marca da Maldade? Claro que sim, querido. Naquela célebre abertura que não tinha computador? Não tinha quase nada, Carlos. Não tinha nada. Vamos passar aí a Marca da Maldade? Agora é engraçado, né, Carlos? Como esse homem era inteligente, né? Porque, claro que tem o mérito e a qualidade de pensar um plano desses, e claro que tem o mérito e a qualidade de conseguir fazer um plano desses. Agora, ao contrário do que acabou sendo feito depois dele, esse não é um plano sequência, que é um mero exercício virtuosístico. Quer dizer, por que esse plano é todo contado de uma vez só em 4 minutos? Porque começa com a bomba sendo armada. E a gente sabe que enquanto isso tudo está acontecendo, ela tá correndo o tempo dela para explodir. Portanto, no fundo, isso talvez seja, embora não seja reconhecido como tal, uma das cenas de maior suspense da história do cinema. Porque as pessoas ficam perdidas pelo fetiche do virtuosismo, pelo folclore do movimento de câmera, que é uma vitória mecânica. Ora, nunca foi uma vitória mecânica que o Orson Welles queria. E eu acho que, nesse caso, quer dizer, mais uma vez, são 2 pontos que eu acho que a gente precisa prestar atenção. Um é o fato de que isso, mais do que qualquer outro recurso, serve de uma forma que é maravilhosamente sofisticada a uma necessidade da narrativa. Isso é uma coisa. E outra, que me ocorre, mas só me ocorre pela sua proximidade, que eu jamais teria essa ideia, que eu nem sei se vale alguma coisa, sozinho, se eu não estivesse contando para você, que assim, homem de teatro que é, o que o Orson Welles fez num plano tão visceralmente cinematográfico? Ele transformou o começo da Marca da Maldade num palco de teatro.
Verdade. onde tudo se resolve com uma movimentação hiperbólica e resolvida, em termos técnicos, de uma forma que é igualmente hiperbólica, em todos os sentidos. Na duração do plano, na mise-en-scène, como se fala em português, na forma como ele resolve a relação entre armar a bomba e deixar que as pessoas esperem, no balé de tudo que acontece. Olha, os figurantes atravessando a rua. Tudo, quer dizer, acaba virando uma coreografia mais ou menos enfeitiçada, que no fundo você não está mais olhando Janet Leigh ou Charlton Heston. Você está começando a ver o que o cinema pode fazer. ¿Qué pasó? No sé, un carro explotó. Mike, what happened? That car that just passed has exploded. The car? How could it do that? I don't know. I'll have to try to find out. You'd better not come any closer. We'll have to postpone that soda, I'm afraid. Mike couldn't die. Susie. É A inacreditável. solução dele, É né? inacreditável, cara. Incrível, cara. Incrível. Meu estimado amigo, devo dizer que a despeito do seu manifesto de ódio a São Paulo, você é uma das pessoas mais queridas, Imagina, gentis, amorosas querido. que já conheci Não é? na minha vida. E eu queria, como sempre eu peço, que você diga aos jovens, né? Queiramos nós ou não, tem que ter jovem na história, né? Claro. Porque a alternativa é pior. Né? Claro que é. Claro que é. Caso eles queiram fazer cinema, ou literatura, ou história, ou grego, ou latim, por favor. Existe um tropo retórico recorrente nessa história dos jovens, que é uma entrevista clássica, que inclusive já foi mencionada pelo Guilherme de Almeida Prado, que o Nelson Rodrigues, você vai me odiar também por isso, mas que eu considero um ator muito superestimado, deu ao Otto Lara Rezende na Rede Globo há muito tempo, e o Otto Lara Rezende falou assim: Nelson, o que você diria aos jovens? Ele falou assim: envelheçam. Eu acho isso também muito engraçado, mas eu acho isso muito errado. Você acha que uma coisa que você tem que dizer aos jovens é não envelheçam. É não envelheçam. Existia um monge dominicano, que você evidentemente conhece muito bem, um monge renano do século XIII, chamado Meister Eckhart, que escreveu coisas que eram deslumbrantes, como o olho com que eu vejo Deus é o mesmo olho com que ele me vê, ou só a mão que apaga pode escrever a coisa verdadeira. Esse homem escreveu uma coisa, Carlos, que é: se minha alma não souber que amanhã ela vai acordar mais jovem do que eu sou hoje, eu tenho vergonha de mim. Palmas! Imagina, meu amigo querido.